Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 4. Josué é o 6º livro da Bíblia, do Velho Testamento. Capítulo 4. Oremos. Pai, fala conosco agora por Tua palavra, que viva e eficaz, cumpra os Teus propósitos. E aplica, Senhor, Tua palavra aos nossos corações e ajuda-nos a colocar em prática em nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Josué 4, 4 a 7. Josué convocou os 12 homens que escolhera entre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Memorial. Memorial Day. Tempo de lembrar. Muitos de nós brasileiros vamos comemorar amanhã o Memorial Day aqui na América pela primeira vez. Alguns já há alguns anos, outros como eu há muitos anos, outros como César há décadas. Porém, muita gente não sabe o que significa este dia. Quando você pensa no Memorial Day, o que você pensa? Para muitas crianças é o início das férias de verão. Para muita gente, Memorial Day é um dia de churrascos no quintal. É o segundo dia que mais se faz churrasco nos Estados Unidos. Primeiro é 4 de julho, porque é meu aniversário e todo mundo comemora. Muita gente pensa em reuniões de família ou de amigos. Na maioria das igrejas, o Memorial Day, ou Dia Memorial, ou Dia da Lembrança, é ignorado porque não é um dos dias santos, por assim dizer, no calendário da igreja. Mas eu acredito que seria bom para nós considerarmos o que o Memorial Day realmente representa. Pois o próprio nome dele, Memorial Day, nos leva, nos chama, nos conclama a lembrar. Memorial, dia do memorial, dia da lembrança. A capacidade de lembrar é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Num instante você pode se tornar criança de novo. Não é? Você consegue voltar lá na sua infância, jogando pedras, né? Em cima assim do lago, lá na minha cidade tinha um tanque não, no jardim, assim, é tanque mesmo, né? A gente jogava assim, aquilo ia fazendo ondas em cima, uma coisa maravilhosa. E você volta, né? Alguns, talvez, aqui lembram também de experiências muito boas na infância, outros lembram de experiências não tão boas, né? E através da memória, da lembrança, a gente pode se apaixonar de novo, casar, não é? E desfrutar nossos filhos, tudo de novo. Tudo isso é possível através da bênção da memória. Como eu disse, algumas das nossas memórias são felizes, à medida que nós lembramos de coisas maravilhosas. Mas algumas são tristes, e nós podemos chorar quando lembramos delas. As memórias também são muito práticas, as lembranças são muito práticas, né? Se você não conseguisse lembrar que luz vermelha significa pare, não é, irmã? Você ficaria em problema. Estou falando com ela porque aconteceu. Se você não fosse capaz de lembrar que dia é, que dia hoje é, por exemplo, se é o aniversário da sua esposa, por exemplo, você vai ficar em problema. Se você não consegue lembrar que é o dia do aniversário do seu casamento, também você pode se meter num grave problema. Né? Então, as memórias, portanto, são também práticas. O problema, entretanto, é que às vezes a memória nos falha. Muitos de nós até usamos essa expressão, né? Se não me falha a memória. Né? Algumas vezes nós esquecemos. Talvez você já ouviu falar daquele camarada que se chamava Zé, que tinha um sério problema de memória.
E um dia o Zé encontrou com um amigo, o João, que não tinha visto há muito tempo, e ele falou: João, você se lembra daquele sério problema de memória que eu tinha? E o João falou: com certeza que eu lembro. Você esquecia de tudo, você esquecia de seu aniversário, do aniversário da sua esposa. Te convidava você para ir na minha casa, você nunca lembrava. Pois é, o Zé falou, agora eu tenho ótimas notícias. A minha memória agora está, como diz o mineiro, tinindo. Eu fui a um seminário maravilhoso e eles nos ensinaram como lembrar as coisas. Foi maravilhoso e agora estou com uma memória fantástica. Aí o João olhou para ele e falou: mas que maravilha, qual é o nome do seminário? Ele falou: peraí, espera um minutinho. A minha esposa foi comigo, vou perguntar a ela. Aí ele se virou assim e viu que a esposa estava por perto. Aí ele se vira para o João de novo e fala: João, como é que é o nome daquela flor que tem um caule comprido e espinhos e pétalas vermelhas? Aí o João pergunta: a rosa? Isso mesmo, muito obrigado. Rosa, qual que é o nome do seminário? Há eventos que nós nunca deveríamos esquecer. E o dia do memorial, dia da lembrança, comemora alguns deles. Este dia especial começou perto do fim da Guerra Civil Americana. E dentro de alguns anos, a prática de colocar flores nos túmulos militares tinha se espalhado tanto no norte como no sul dos Estados Unidos. E começou a ser chamado por quase todo mundo de Decoration Day, dia da decoração. Depois da Primeira Guerra Mundial, se tornou um feriado nacional, dedicado a lembrar aqueles que fizeram o sacrifício supremo pelas liberdades que nós agora desfrutamos. Estamos aqui neste dia para louvar, adorar o Senhor com liberdade, porque pessoas pagaram alto preço por isso, dando as suas próprias vidas por nós. E também é um dia no qual nós lembramos os amados, as pessoas amadas, entes queridos que já partiram. No Brasil, normalmente, isso é feito no dia de finados, mas aqui nos Estados Unidos, este também, hoje, o feriado, dia 31, que seria, na verdade, será comemorado amanhã, também é um dia para lembrar aqueles queridos que partiram. Mas as pessoas tendem a se esquecer. E nós parecemos precisar de ajuda para estimular a nossa memória. E na Bíblia nós encontramos que Deus nos deu vários lembretes para nos ajudar a lembrar. Depois que Deus destruiu a terra com um dilúvio, ele disse a Noé: eu estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais a vida será destruída pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E depois Deus disse: eu estabeleço, eu coloco o meu arco-íris nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre eu e a terra. Uau, que tremendo. Então toda vez que nós olhamos e vemos um arco-íris, ele é um lembrete. Ele serve como lembrete da promessa de Deus, de que ele nunca mais voltará a destruir a terra com águas de um dilúvio. O outro memorial foi erigido quando Josué levou o povo de Israel a atravessar o Rio Jordão. Você deve se lembrar da história, nós lemos parte dela, que a água parou de fluir, de correr, quando os sacerdotes puseram os pés na água. Assim que deixaram a margem, puseram os pés na água, as águas do Rio Jordão pararam de fluir. E aqueles sacerdotes estavam carregando a arca da aliança, e eles foram até o meio do rio, e ali pararam com a arca da aliança, até que todo o povo tivesse passado em segurança para a terra prometida. Enquanto eles estavam atravessando o Rio Jordão, Josué disse a 12 homens, um de cada das 12 tribos de Israel, para ir até o meio do leito do rio e selecionar 12 pedras grandes. Eles trouxeram essas pedras até a margem do outro lado e fizeram um monumento ali, com aquelas pedras. Voltemos aqui ao nosso texto, Josué, capítulo 4. E diz assim nos versículos 6 e 7, que depois de
terem feito isso, Josué lhes disse: no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Estas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Há dias e ocasiões especiais na Bíblia que nos ajudam a lembrar eventos específicos. Eu quero chamar a sua atenção para 3 deles esta noite. Você conhece as histórias por trás deles, mas ouça novamente e veja como Deus usa estes tempos e ocasiões ou dias para estimular nossa memória e para nos ajudar a lembrar de coisas importantes. A primeira é a festa da Páscoa. Você conhece a história por trás dela. O povo de Israel tinha sido peregrino e depois escravos no Egito por mais de 400 anos. Então Deus chamou Moisés e lhe disse: Moisés, eu quero que você volte ao Egito e diga a Faraó: deixe o meu povo ir. Moisés fez o que Deus mandou, nós conhecemos a história, não vou repeti-la, mas Faraó se recusou a ouvir. Então, para reforçar a sua exigência, Deus mandou praga atrás de praga sobre o Egito. E cada vez, quando a praga estava no seu pior, Faraó prometia que se a praga cessasse, ele iria deixar o povo sair do Egito. Mas depois que a praga terminava, Faraó renegava sua promessa e continuava a escravidão deles. E assim, vez após vez, ele fazia: pare a praga e eu deixo o povo ir. A praga parava e ele não cumpria a sua palavra. Finalmente Moisés chama os oficiais egípcios e diz a eles: isto é o que o Senhor diz. Assim diz o Senhor: por volta da meia-noite, eu passarei sobre todo o Egito. Todo filho primogênito do Egito morrerá. Haverá pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, e nunca mais haverá outro igual. E Deus então deu instruções aos israelitas, dizendo-lhes: cada família deve escolher um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, o melhor de todo o rebanho. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Que muitas vezes nós esquecemos que devemos oferecer o nosso melhor a Deus. Deus disse ao povo de que eles tinham que oferecer o melhor cordeiro. Mas uma das coisas que nós temos esquecido é de que Deus deve receber o nosso melhor. Ao invés disso, nós tendemos a guardar, a manter o melhor para nós mesmos e dar a Deus as sobras. Mas o princípio bíblico sempre foi o mesmo. Deus merece o nosso melhor. E se nós o amamos, então nós lhe daremos o melhor. E Deus lhes disse: matem esse cordeiro e coloquem seu sangue numa bacia. Depois assem o cordeiro. Mas antes de comerem, peguem um feixe de isopo, molhem esse feixe no sangue do cordeiro e coloquem o sangue no alto e das laterais das portas de suas casas. Naquela mesma noite, eu passarei em todo o Egito e ferirei, matarei todo primogênito, tanto de homens como de animais, e trarei julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E Deus diz assim:
o sangue será um sinal para vocês, nas casas onde vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, eu passarei sobre vocês. Nenhuma praga destruidora os tocará quando eu ferir o Egito. É por isso que este dia é chamado em inglês Passover, porque Deus diz, eu passarei sobre as suas casas e não ferirei os seus primogênitos, se houver sangue do cordeiro aplicado nos umbrais, nos portais, ou qualquer seja o nome, na soleira da porta, qual seja o nome. E ele disse, eu não ferirei aquelas casas em que estiver o sangue. Assim, alguém em cada casa dos judeus pegou um pouco de sopo, que era uma planta, molhou no sangue e colocou ali daquela estrutura da porta. E naquela noite, tal como Deus lhes havia dito, ele trouxe juízo sobre o Egito. E houve choro, houve pranto nos lares dos egípcios. Mas onde Deus via o sangue do cordeiro, aqueles lares foram poupados. Na manhã seguinte, Êxodo 12, 33 nos diz que os egípcios pressionaram o povo de Israel para sair imediatamente do país. Depois de terem perdido todos os seus primogênitos, eles nem queriam mais ver os israelitas lá. Inclusive, o próprio filho de Faraó também morreu naquela praga. Depois de 400 anos de escravidão, eles estavam livres. E Deus disse então, este é o dia para vocês celebrarem. Vocês celebrarão este dia por todas as gerações futuras. Vocês celebrarão este dia como uma festa ao Senhor. É uma ordenança perpétua. Já se passaram mais de 3.500 anos desde aquele dia. E todo ano, judeus fiéis ainda celebram, ainda se lembram da Páscoa. E é importante que nós também não nos esqueçamos, porque há um paralelo entre a Páscoa do Velho Testamento e a Páscoa do Novo Testamento. Assim como os israelitas foram libertados da escravidão no Egito, dos seus senhores, dos seus opressores, nós também fomos libertados através do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi derramado na cruz. Fomos libertados dos nossos pecados, que nos oprimiam. Fomos libertados das garras de Satanás e hoje servimos a Deus com alegria e com liberdade. Amém? Glória a Deus. Este é o primeiro dia que nós devemos lembrar. O dia da Páscoa, o dia da libertação, o dia da salvação. O segundo memorial que eu quero mencionar é hoje, domingo, o dia da adoração. Tudo começou no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Deus trabalhou 6 dias da criação e no 7º dia ele descansou. E a Bíblia nos diz que Deus consagrou aquele dia e o chamou de sábado, um dia de descanso. Talvez você não saiba, mas a palavra sábado significa exatamente isto, descanso ou repouso. Mais tarde, nos 10 mandamentos, Deus ordenou aos judeus que eles deveriam lembrar do dia de sábado e santificá-lo. Portanto, o sábado se tornou um dia de adoração a Deus e de descanso. Muita gente precisava aprender este princípio, né? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. O sábado se tornou um dia de adoração a Deus e descanso. Séculos se passaram e os judeus começaram a distorcer e a torcer o sábado, que Deus tinha estabelecido para descanso e para adoração. Por isso, a coisa se tornou tão ruim que Jesus teve que dizer aos fariseus, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque começaram a criar tantas leis, tantos princípios, tanto legalismo em cima de como se deveria guardar o sábado,
que perderam o foco. E Jesus diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Depois veio o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja pela primeira vez. E também aquele dia era o primeiro dia da semana. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a igreja começou quando 3.000 pessoas aceitaram pela primeira vez a mensagem do Evangelho que foi pregada a elas. E logo depois, os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, começaram a se encontrar regularmente no primeiro dia da semana para adorar, porque era o dia da ressurreição de Jesus. E eles se encontravam para adorar a Deus e também para encorajar uns aos outros, como nós fazemos até hoje. E depois no livro de Apocalipse, o apóstolo João fala desse dia de adoração chamando de Dia do Senhor. Daí, esta expressão Dia do Senhor passou para o latim, como não sei se meu latim está afiado, Dominus Diei. E daí vem a palavra domingo. Domingo, então, significa Dia do Senhor. Repita comigo, domingo, dia do... Se é domingo, é dia do... Então não é meu dia. Ok? Dia de descanso? Sim. Dia de descanso para você ficar com sua família, passear, comer fora? Sim. Mas também é o dia de adoração ao Senhor. É aquilo que eu disse que muitos não entendem. Domingo não é meu. Domingo é dia do Senhor. Você pode passar em qualquer dia da semana, inclusive no domingo, mas só tem que reservar um tempo para adorar o Senhor. É aquilo que eu disse que muitos têm perdido o significado. Se é o dia do Senhor, é o dia de adorar o Senhor. Ah, eu posso adorar em qualquer dia. É verdade, mas o dia do Senhor é um dia específico para adoração ao Senhor. E se você não está trabalhando, não está doente, não está no hospital, adore o Senhor, compareça ao culto para adorar o Senhor, porque é o dia de descanso, mas também é o dia de adoração ao Senhor. Está claro? Se está claro, diga amém. Então, as pessoas falam, não, mas no domingo eu quero aproveitar meu tempo, eu quero ganhar um dinheirinho mais. Faça tudo isso, mas até um certo horário, divida bem o seu dia, administre o seu tempo, porque a prioridade é adorar o Senhor. Existem algumas pessoas, inclusive, que dizem, não, mas o sábado é que é o dia de descanso e de adoração. A verdade é que no Novo Testamento, você não encontra nenhuma vez o mandamento para guardarmos o sábado. Todos os outros 10 mandamentos, dos quais eu falei agora há pouco, estão no Novo Testamento. 9 estão repetidos lá. Mas o mandamento de guardar o sábado, não. Porque os cristãos passaram a adorar no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. E se é o dia da ressurreição, o dia da celebração da ressurreição de Jesus, é o dia em que nós devemos adorar. É o dia em que nos reunimos para adorar. Então, gaste seu tempo, e Deus quer que nós nos lembremos disso, que este é o dia de adorar o Senhor. Repita comigo, domingo, dia do Senhor, dia de adoração. Eu oro para que esta igreja sempre reconheça que quando nós nos reunimos, nós vimos para encontrar um Deus santo e justo, para lembrar o que Ele fez por nós e para rededicar a nós mesmos a Ele. Finalmente, assim como Deus mandou que lembrassem da Páscoa, assim como devemos lembrar do dia de adoração, também existe uma refeição de lembrança, de recordação. Foi na noite antes da sua crucificação que Jesus se encontrou com seus discípulos no cenáculo para celebrar a Páscoa juntos. A Páscoa que Jesus estava celebrando é aquela mesma Páscoa que mencionamos no começo desta mensagem. Era para ser uma noite de lembrança do que Deus tinha feito pelo povo judeu lá no passado, no Egito, conforme Deus tinha ordenado muito tempo atrás. Mas, enquanto eles comiam, Jesus lhes deu algo novo, algo melhor, para lembrar. A Bíblia diz que Jesus tomou o pão e o partiu,
depois de ter dado graças, e disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto em lembrança de mim. Da mesma maneira, depois de cearem, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Você alguma vez já parou para se perguntar sobre o que Jesus estava falando quando ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue? Você sabe por que ele disse isso? Foi porque Jesus foi o cumprimento da promessa de uma profecia que Deus tinha feito séculos antes através do profeta Jeremias. Deus tinha dito através do profeta Jeremias: virão dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança. Eu colocarei a minha lei no seu interior e a escreverei nos seus corações. Lembra-se de que a lei de Deus, pelo menos parte dela, estava escrita em tábuas de pedra. Deus diz: agora eu vou escrever na mente deles, no interior deles e nos seus corações. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pois eu perdoarei a sua maldade e não mais me lembrarei dos seus pecados. Então já não eram mais aqueles elementos apenas parte da Páscoa judaica para lembrar o que tinha acontecido lá no Egito, a libertação que havia ocorrido no Egito. Agora, o pão e o cálice deveriam ser eternos lembretes de Jesus, de seu sacrifício e de seu amor. É por isso que Jesus disse: façam isto em memória de mim. E quando Paulo escreveu mais tarde sobre isso, ele adicionou o seguinte: ele disse assim: quando vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus vai voltar, amém? Você está esperando a volta de Jesus? Qualquer dia eu vou começar a pregar aqui sobre Apocalipse. Às vezes a gente fala de Apocalipse e alguns irmãos falam: não, pastor, Apocalipse não. Tem que pregar, é Bíblia, amém? Ah, mas eu tenho medo. Talvez é porque você não tem certeza da salvação. Então aceite Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, para você estar garantido para a vida eterna, amém? E Paulo diz que toda vez então, que nós comemos deste pão, bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós lembramos do que Jesus fez por nós. Assim como os judeus se lembram do que Deus fez por eles lá no Egito, nós nos lembramos do que Jesus fez por nós na cruz. Então, quando você e eu participamos da ceia do Senhor, nós estamos proclamando ao mundo: olha, eu creio na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. Eu posso não ser um pregador, eu posso não saber falar eloquentemente, mas eu posso proclamar minha fé através destes símbolos: o pão e o cálice. Portanto, eu participo da lembrança daquilo que Jesus fez por mim. E quando Paulo escreve sobre a ceia do Senhor, ele diz o seguinte: este cálice que nós tomamos não é o cálice de ação de graças, o cálice de agradecimento, porque nós damos, pelo qual nós damos graças como participação no sangue de Cristo. E o pão que nós comemos também não é uma participação no corpo de Cristo, porque há um só pão, diz Paulo. E nós que somos muitos, somos um corpo, pois todos nós participamos de um pão. O pão, na verdade, representa o próprio Jesus. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E Paulo diz: porque participamos dele, todos nós formamos um corpo, porque nos alimentamos deste pão, que é Jesus. Então deveria haver unidade aqui, não é? Nós todos temos percorrido a mesma estrada. Nós todos pecamos e não somos dignos de estar aqui nesta noite. Todos nós somos pecadores. E nenhum de nós é digno de comparecer à presença de Deus. Mas nós não participamos porque nós somos dignos. Nós participamos porque Deus é santo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo porque Deus é santo. E Deus nos convida a vir e a sua presença e ser parte desta ceia
quando nós compartilhamos dela. Nós temos tanta coisa a lembrar. O que quer que você faça, não se esqueça de que nós chegamos, como nós chegamos até aqui. Não se esqueça o preço que foi pago. Não se esqueça que pessoas do passado pagaram o alto preço das liberdades que nós gozamos neste país. E que pessoas ainda estão pagando o alto preço, para que nós possamos viver em liberdade. E para que possamos desfrutar as bênçãos que Deus nos tem dado. Por favor, nunca se esqueça. Eu não posso dar todas as informações, mas ontem eu conversava com um amigo. E ele serve ao governo. E ele me disse, vocês não têm ideia do que acontece. Todos os dias, pessoas são presas neste país. Porque querem destruir a liberdade que nós temos neste país. Terroristas. Ou pré-terroristas, porque são presos antes de cometer o crime. Temos que ser agradecidos. Porque há pessoas cujas vidas estão sendo colocadas em risco todos os dias para garantir as nossas liberdades. Nós podemos estar aqui hoje porque pessoas do passado, como eu disse, pagaram com a sua vida para termos estas liberdades. E porque ainda há pessoas que estão pagando um alto preço para que nós possamos estar aqui nesta noite. Para que possamos desfrutar as bênçãos de Deus. E você é agradecido? Você é agradecido? Quero terminar com essa história. Alguns anos atrás, um jovem executivo chamado Josh, muito bem sucedido, estava dirigindo o seu Jaguar XKE, novo em folha, polido, brilhante, preto, de 12 cilindros. Eu já tive carro preto, a coisa mais linda, gente. Só não tem aqui na Califórnia porque é muito quente, né? A gente não quer ficar dentro do carro. E aquele carro só tinha 2 meses. E ele estava dirigindo uma rua de Chicago. E ele estava se observando com cuidado, porque havia muitas crianças brincando entre os carros, estavam estacionados, de vez em quando uma criança ia correndo no meio do tráfego. E ele diminuiu quando ele percebeu que parece que uma coisa tinha se mexido um pouco mais à frente. Mas ele não parou. Quando ele passou por aquele lugar, nenhuma criança saiu correndo no meio dos carros, mas veio um tijolo voando e bam, bateu na porta do passageiro. Aí deu aquela brecada, né? Colocou o carro em marcha ré e voltou até o lugar para ver o lugar de onde o tijolo tinha sido jogado. E o Josh saltou do carro. Viu um menino que tinha jogado o tijolo, agarrou o menino, empurrou contra um carro que estava estacionado e gritou, quem é você? O que você está fazendo? E cada vez mais nervoso, mais irado, ele falou, esse é meu Jaguar novo. E o tijolo que você julgou vai lhe custar muito dinheiro. Por que você julgou esse tijolo? E o menino, morrendo de medo, tremendo, disse, por favor, senhor, por favor, sinto muito, eu não sabia o que fazer. Meu irmão estava na cadeira de rodas, e a cadeira de rodas caiu da guia, do meio-fio, e meu irmão caiu no meio da rua. E eu não sabia o que fazer para parar alguém para me ajudar, porque eu não consigo colocar meu irmão de volta na cadeira de rodas, porque ele é muito pesado. Então eu joguei um tijolo para chamar a atenção. Aquilo cortou o coração do Josh. Ele ficou tocado, para além das lágrimas. Tentou engolir aquele dó da garganta. E foi lá, levantou o rapazinho que tinha caído da cadeira de rodas. Ajudou o irmão a colocá-lo de novo. E caminhou com eles uma certa distância para ter a certeza de que eles chegariam em casa seguros. E foi uma longa caminhada de volta até aquele Jaguar brilhante, preto, polido. Uma longa e lenta caminhada. O Josh nunca consertou aquela porta.
Ele manteve aquele amassado na porta para lembrar a si mesmo de não passar tão rápido pela vida que alguém tenha que jogar um tijolo para chamar a sua atenção de novo. Se você está aqui nesta noite e você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não espere até alguém jogar um tijolo para chamar a sua atenção. Nós convidamos você a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos inclinar nossa cabeça. Eu quero que você olhe e lembre de todas as bênçãos que você já recebeu. Deus nos deu, como eu disse, vários memoriais, vários lembretes do quanto Ele tem feito por nós. A Páscoa, tanto a Páscoa dos judeus como a Páscoa cristã. O dia da adoração e também a ceia do Senhor. Nos ajudar a lembrar do que o Senhor fez por nós. Mas Ele também quer que nós lembremos das bênçãos que Ele nos deu. Aprendamos a ser agradecidos por todas as bênçãos. A bênção da liberdade neste país. A bênção de podermos estar aqui nesta noite sem ninguém vir nos perturbar. A bênção de você poder enviar seus filhos em segurança à escola. A bênção de você poder estar aqui neste país e ter uma vida melhor. Progredir, prosperar. Mas, sobretudo, a bênção da salvação. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelas bênçãos. Mas se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você ainda não recebeu a maior das bênçãos, que é a salvação eterna. E se você está aqui e gostaria nesta noite de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, onde você está? Levante a sua mão e diga: eu quero. Quero entregar minha vida. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, Marcelo. Mais alguém? Jesus disse assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É isso mesmo, confessar publicamente. Dar um passo no meio da multidão e dizer: eu me identifico com Jesus. E eu quero que a partir de hoje Jesus seja meu Senhor e Salvador. Eu quero orar com vocês. Normalmente eu peço que venham aqui à frente, mas não vou pedir que vocês venham aqui. Mas eu quero pedir que o pastor Roy, que está aí ao lado, pastor Roy, ao lado do Marcelo, ore com ele, por favor. E você, vamos orar com você também. Você também levantou sua mão, não foi? Ok. Caio, ore com ele aí. Val, eu vou fazer essa oração, eu quero que você repita. Vou ajudar você a orar. Marcelo, eu vou ajudar você a orar também. Apenas repita essa oração, diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra. E eu reconheço que sou pecador. Mas eu reconheço também que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, para me dar o perdão dos pecados, conforme eu vi nesta noite. E agora eu te convido, Jesus, a entrar na minha vida. Me perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Recebe-me, Senhor, como teu filho, como teu servo e como teu discípulo. E me ajuda a te servir todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.